Oi, aqui é a Jéssica. Querem te deixar solteiro e acreditando que a vida de casal é terrível. E eu posso te provar isso. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender o que eu vou te falar aqui. Você já percebeu que muitas pessoas das quais estão solteiras e tiveram traumas em relacionamentos e não querem voltar a se relacionar, pelo menos é isso que elas dizem, vivem falando sobre relacionamento e vivem criticando relacionamentos? E o meu questionamento nesse momento aqui pra gente é: as pessoas solteiras que vivem falando tanto sobre relacionamentos amorosos, será que estão realmente felizes e em paz com as próprias vidas? Então, por que querem dar sempre palpites num comportamento daquelas pessoas que querem ter um relacionamento, das pessoas que querem se envolver amorosamente com outra pessoa? Não faz o menor sentido, porque se a gente tá bem, se a gente tá satisfeito, a gente fica o tempo todo atacando um determinado grupo, atacando uma determinada ideia, atacando o fato das pessoas quererem estar dentro de um relacionamento, o que é que isso demonstra sobre a gente? Será que a gente tá realmente em paz? Uma coisa é eventualmente a gente fazer um comentário ou outro sobre a nossa opinião a respeito de algo que aconteceu. Outra coisa é a gente viver sempre falando a respeito disso, sempre criticando os relacionamentos, sempre querendo mostrar porque o homem não presta, porque a mulher não presta. O que isso mostra sobre as pessoas que estão falando o tempo todo sobre isso? Será que de alguma forma elas buscam algo que é antinatural? Porque é natural a gente se sentir atraído pelas pessoas, a gente buscar ter um envolvimento amoroso com essas pessoas. É natural, faz parte do nosso instinto, nem que seja para procriar, nem que seja para levar a nossa espécie adiante. Essa ideia de vida de solteiro é a melhor vida que existe, vida de casado ou relacionamento sério não funciona, esses comentários muitas vezes estão partindo de pessoas que estão frustradas, são pessoas que se frustraram nos seus relacionamentos e elas acham que o mundo inteiro é assim, apenas porque dentro da realidade delas, apenas porque as pessoas que elas conseguem perceber agem dessa forma. Mas isso não quer dizer que todos os relacionamentos, isso não quer dizer que todas as pessoas estão vivenciando a mesma situação. Pessoas traumatizadas em relacionamentos sempre vão te fazer acreditar que viver os traumas justifica. Para pensar um pouco e refletir. Quais são os motivos geralmente que fazem alguém incentivar as outras pessoas a não se envolverem amorosamente? São pessoas que foram muitas vezes traumatizadas, pessoas que passaram por situações difíceis, muitas vezes que não conseguiram superar dentro de um relacionamento e aí elas carregam isso como uma verdade absoluta e elas querem passar isso adiante como se na sua vida também fosse acontecer o mesmo. E embora hoje, claro, exista um determinado padrão do que acontece dentro dos relacionamentos, a responsabilidade é toda nossa. Fomos nós quem permitimos a situação chegar num ponto que está. Então não adianta a gente se fazer de vítima, a gente se colocar, ai não, porque homem é isso e aquilo, ai não, porque mulher é isso e aquilo, nenhum dos dois presta. Não adianta a gente ficar com esse posicionamento. Se a gente quer ter um relacionamento também, não adianta a gente estar fingindo que não quer, a gente ficar se anulando, a gente ficar reprimindo esse sentimento. Temos que ser sinceros com a gente mesmo. Será que realmente a gente não quer se relacionar ou a gente tem medo das consequências de se relacionar com alguém? Será que a gente já vai entrar num relacionamento com a expectativa de que vai dar errado, focado naquilo que pode acontecer de ruim? Ou será que a gente entra dentro de um relacionamento e a gente se dedica para fazer dar certo? Muitas vezes o que existe é uma distorção da realidade. As pessoas elas estão ali vivenciando as suas próprias crenças e elas não conseguem perceber que a realidade é muito maior do que aquilo que elas estão vivenciando. Então elas distorcem a realidade. A realidade é uma, mas elas acabam interpretando de uma forma diferente. Aí você vai dizer, ah não, mas eu vivenciei isso, meu amigo vivenciou isso, minha amiga vivenciou isso. Tá, isso não prova que isso é a realidade, isso apenas prova que na sua experiência isso aconteceu, que na experiência das pessoas próximas a você isso aconteceu. Isso não define a realidade, isso não define como é os relacionamentos saudáveis, como são os relacionamentos bons. Mas para ter esse relacionamento saudável, para ter esse relacionamento bom, a gente também precisa ser essa pessoa. Porque muitas vezes a gente quer exigir das outras pessoas que elas tenham determinados posicionamentos, mas a gente não se coloca nessa mesma postura, a gente não se coloca nessa mesma atitude. Então, para a gente ter um relacionamento saudável, um relacionamento bom, a gente tem que ser essa pessoa que merece estar dentro desse relacionamento. Não basta apenas querer o melhor da outra pessoa, a gente tem que ser o melhor também. Não basta querer que a outra pessoa se sacrifique pela gente, a gente também tem que se sacrificar pela outra pessoa.
O que eu percebo muitas vezes é que as pessoas querem receber demais, querem que o outro se entregue, querem que o outro demonstre tudo e não querem fazer o mesmo. Daí realmente não funciona, daí realmente talvez seja melhor ficar sozinho ou sozinha. Permitimos durante muito tempo e até hoje permitimos que filmes, livros, músicas e conteúdos do YouTube influenciem aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente considera que é a realidade, que é a verdade. E moldassem a forma que a gente enxerga o mundo, moldassem a forma com que a gente enxerga a pessoa. Porque se a gente fica o tempo todo só consumindo um tipo de conteúdo, aquela vai ser a realidade pra gente. A gente vai acreditar que aquilo dali é a realidade, quando muitas vezes não é. Aquilo dali são só as nossas próprias crenças. Então, é interessante que a gente perceba quais são os tipos de música que eu estou escutando. Será que esse tipo de música condiz com o tipo de pessoa que eu quero atrair para a minha vida? Qual é o tipo de filme que eu estou assistindo? Condiz com a pessoa que eu quero ser, ao que eu estou dando atenção? Então, quais são os tipos de coisa que a gente está permitindo na nossa vida? Então, se a gente permite comportamentos não condizentes com aquilo que a gente quer, a gente não tem do que reclamar, a gente tem que aceitar. Agora, é importante que a gente expanda a nossa mente, que a gente busque outros tipos de conteúdo e que a gente não fique bitolado e que a gente não fique preso só em um determinado conteúdo. Porque a tendência é que aquilo se torne real na nossa vida como uma crença autorrealizável, como uma profecia. A gente crê tanto naquilo que aquilo acontece. Se você perceber, muitas vezes isso acontece dentro das religiões também. Cada religião acha que é a certa, cada religião acha que é a melhor, cada religião diz que tem a verdade maior e que é a verdadeira. E muitas vezes as pessoas estão dentro daquela religião, elas conseguem ter testemunhos, mas esses testemunhos estão validando apenas a crença delas e não a realidade. Porque em diversos outros lugares, em diversas outras religiões, as pessoas elas vão ter os seus testemunhos. Bom, eu espero que você pare para refletir sobre isso, que você perceba que hoje as pessoas estão sendo muito incentivadas a não terem um relacionamento. E eu quero que você reflita se isso faz realmente sentido para você ou se você está permitindo apenas ser influenciado pelas pessoas e não está tomando as suas próprias decisões, não está escolhendo por você mesmo aquilo que você quer. Seja realmente ficar solteiro ou solteira, ou seja realmente ter um relacionamento. Pense por você mesmo, reflita e não fique preso a apenas um tipo de conteúdo. Gostou dessa reflexão? O que você acha a respeito desse momento atual que estamos observando acontecer? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Assistiu até aqui e não gostou? Então vai aqui embaixo e deixa o seu dislike. Muito obrigada pela sua presença, foi um prazer ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!